Bom dia a Todos, todos, bienvenidos una vez bem-vindos más a novamente este a este ciclo de ciclo de webinars. En esta webinar. Nesta ocasión es ocasião, el é um webinar webinar sobre sobre todo lo tudo o que que debes você deve saber sobre saber a Nexus Next, que respeito Nexus Next es do que la você tem nueva agora, versión a de Nexus que nova acabamos de versão liberar el que día foi 6, 21 de liberado no dia de octubre, ontem, y el e o mismo va a mesmo vai estar estar dado por oferecido por Gonzalo Gonçalo Chahue, Chau, um Technical técnico Specialist especialista del equipo em equipo comercial. de Él va comercial. en E esta nesta presentación apresentação también lo também estarán estará acompañando acompanhado Cecilia por Bertelli, Cecília CEO de Cnexus, Silvia Bertelli Sato, Cnexus Tech que é Director, de y Director, Cecilia e Cecília Fernández, que es Fernandes, que é responsable del responsável equipo da de trading. equipe. La A dinámica dinâmica del do webinar es la webinar é a de siguiente. Primero sempre. vamos a tener Primeiro una vamos ter uma presentación y apresentação e luego depois vamos a tener una um instancia donde vamos a momento tener para fazer preguntas y perguntas e respuestas. respostas. Este Neste webinar webinar, cuenta con temos interpretación interpretação simultánea al simultânea para o inglés y inglês el e o portugués. português. Y E para para poder poder acceder a ter la acesso, interpretación, simplemente debes simplesmente hacer clic tem en el que icono y hacer apertar la no ícone interpretación. Así que sin no más, ícone vuelvo sobre el final y e adelante, aí você Gonzalo. pode começar a achar, Gonçalo. Muchas Muito gracias, obrigado, Aníbal. Aníbal. Bom Buenos dia a días a todos. todos. Gracias Muito por obrigado estar en por el estar aqui webinar. neste webinar. Bueno, como Como dice Aníbal, falou lo que a vamos a ver Aníbal, hoy es hoje la vamos ver nueva a versión de nova GNexus, versão de Nexus Nexus, Next, la cual es Nexus una Next. plataforma É uma nativa para el plataforma desarrollo de nativa de aplicaciones de desenvolvimento misión para crítica, agências de sistema de donde missão crítica, seguramente que com esas certeza aplicaciones de misión é uma críticas missão también crítica que involucran também envolve agentes o agentes e procesos processos agénticos. agéticos. ¿Qué fue O que foi o lo que que nós siempre sempre hicimos en fizemos Genius? aqui em Simplificar Gênesis? el Foi desarrollo del simplificar software, o sistema de automatizando software, todo lo simplificando que tudo o que podía ser foi automatizado, automatizado, o lo que que puede pode ser ser automatizado. automatizado. Eso Isso sigue siendo continua sendo válido, es válido lo que e o que nós hacemos. fazemos. ¿Y E cuál qual fue foi el o approach que tiene este approach Nexus con eso? que ¿Sí? O foi? sea, Como ¿cómo es que que lo nós hacemos? fazemos isso? Bueno, Bom, básicamente lo que basicamente o que nós hacemos es fazemos é modelamos una realidad modelamos uma basado realidade, nos en listas de baseamos em usuario, usuários, reglas de negocio, regulamentos de negócios, modelado de modelado datos. de Eso es todo lo que dados. hacemos. ¿Sí? Y E hasta até ahora agora, simplemente hemos simplesmente isso é o hecho que fizemos ese desse modelado, modelado. persistimos la Guardamos información essa en una base informação de numa conocimiento base de y luego conhecimento e depois utilizando utilizamos inteligencia inteligência artificial artificial simbólica, simbólica. lo que E o que nós hacemos es fazemos é generar gerar um código en código em forma forma determinística. ¿Sí? Hace más mais de 30 de y 30 largos años que anos que Nexus nós hace esto. fazemos Empezamos isto, con COBOL, con el SQL embebido, o RPG, Visual Basic, RPG, pasamos por e todas com las olas todas tecnológicas as que hubo. ondas tecnológicas ¿Y que qué nós es fizemos. cuál E es el qual é o resultado resultado de de tudo qué es isso? O que lo nós que generamos? ¿Qué geramos? Que tipo de tipo de sistemas se sistema foi generan? gerado? Bom, Bueno, sistemas sistema de de misión visão crítica crítica para, para, para compañías, ¿no? companhias, Para enterprise, como como dice ahí, disse aí, para para compañías empresas grandes, ¿sí? O para importantes. compañías. ¿Ah? ¿Y Esses esos sistemas sistemas de qué están estão compuestos? compostos Bueno, por un um aplicativo aplicativo y e una uma base de base de datos. dados. Eso Isso é es básicamente basicamente o lo que que hemos nós hecho temos hasta até ahora. agora. Ahora, Agora, o ¿qué que pasó? En aconteceu? Em noviembre novembro del de 2022 2022, aparece apareceu o OpenAI y OpenAI cambiaron e muchas muitas cosas. outras coisas. Cambió no Modificou não solamente el somente o cómo como hacemos fazer los os sistemas. sistemas. ¿Por quê? Por quê? Porque Porque mucha muitas gente o el pessoas, o mundo mundo entero, inteiro, en na realidad, lo realidade, que o que tuvo teve acceso fue acesso a un foi a um robot robot, o a una a uma máquina que es máquina que é capaz de capaz de entender el entender a lenguaje linguagem natural natural y e producir produzir código. códigos. Le dicen Então, bytecode, você faz ¿sí? código, mas Pero produce produz código, ¿no? Le códigos. decimos, quiero Então, eu quero um código código Python para para tal gerar uma página web. página Y él web, va ahí, então le ele genera gera. y te lo da, ¿sí? Então, Entonces, el o cómo como se se hace faz ahora agora cambió, ¿no? Pero mudou, mas también também cambió mudou o el qué es lo que como, se o que hace, coisa se o sea, qué faz, tipo de que tipo sistemas se de generan. ¿Por sistema qué? se Porque gera. los Então, porque os usuarios ahora con usuários, agora com sistemas novos pueden sistemas, tener podem ter herramientas de ferramentas de inteligencia inteligência artificial artificial generativa que hasta ese gerativas momento que no antes não tenían, tinham. ¿no? Y E para para nós, nosotros, los que desarrolladores, cambiaron desenvolve las isto, manos. modificamos muito. Por ¿Cómo exemplo, podemos como generar un podemos gerar esse código y código e qué que tipo tipo de de aplicación se puede? aplicação. ¿No? No, Não no solo somente está está OpenAI, sino que OpenAI, hubo senão que houve más, ¿no? mais, Surgieron una miríada houve de lenguajes de gran muita escala, linguagem em grande ¿sí? Como escala, MSI, muita Gemini, Mistral, Claude, Claude, varios vários de esos. desses. ¿No? Y bueno, ¿qué O que pasó aconteceu con então com todo tudo esto? isso? ¿Sí? Nosotros Nós dijimos, bueno, dizemos que ahora que agora que surgió apareceu a inteligencia inteligência artificial artificial generativa, gerativa, ¿sí? que Nosotros lo nós que que tenemos temos que que hacer fazer en el no cómo como hacemos los fazer os sistemas sistemas es é agregar, acrescentar digamos, un um componente componente agéntico agêntico el cual que me ayude a ajude a modelar modelar o el sistema que sistema que eu quiero quero hacer. fazer. ¿Para Para qué? qué? Para, bueno, no sé, suponga, para Para definir una definir uma transacción o para transação definir un ou um procedimiento, procedimento, ¿sí? ou O para para entender entender el o modelo modelo, y
a missão do usuário que está dentro dessa base de dados. Então, se podemos fazer, a partir daí, o que fazemos? Somos mais produtivos. E como?
geramos esse conhecimento e continuamos usando geradores com códigos determinados, com inteligência artificial simbólica. Pela sua vez, o que acontece? Os sistemas que são gerados, agora o que podem ter é, além dessa aplicação, dessa base de dados, podem ter agentes ou processos agênticos ou fluxos agênticos. Agora, como podemos gerar tudo isso? Quando temos nova tecnologia e novos desafios, por exemplo, um desafio que nós temos é a independência do fornecedor de grande escala. Por exemplo, começamos usando OpenAI, GPT-5, e depois eu não quero ficar aí somente preso aí. Quero ir para e mudar para outros. Gemini 5. Essa independência, como podemos conseguir? Atualmente, sem uma ferramenta, sem uma plataforma, tenho uma conta em um lugar, isso não me permite ter um anocticismo no nível de modelo de linguagem de grandes escalas. Isso traz falta de governança. Quer dizer, se eu tenho uma conta em OpenAI, tenho outra conta em Gemini AI e outra conta em Service, e tudo isso não tenho num só lugar. Então, a governança, os custos da segurança, do acesso que eu tenho, não está resolvido. Então, aparece outro desafio, que, como disse aí, o problema. Meu filho estuda na faculdade de engenharia, então ele usa ChatGPT para se ajudar seus estudos. Então, com certeza, e qualquer outro de nós, podemos usar e gerar um sistema rapidamente, usando alguma dessas ferramentas. Agora, isso não se escala quando temos que manter, quando é mais complexo e quando temos que escalar a um sistema que seja empresarial. Então, não é o mesmo fazer uma coisa em menor tamanho e extrapolar todo esse desenvolvimento que é um sistema crítico para uma empresa que não pode estar detido, porque se é perdido o dinheiro quando isso acontece. E outro é o nível de adoção que tem, porque quando se geram fluxos, está restringido, não deveria estar restringido somente nos técnicos, não somente que aqueles que trabalhamos em ciência artificial gerativa, senão também que desenvolvem alguns sistemas, alguma área da empresa que precisa isso, que tem acesso a isso, senão deveria estar em toda a organização. Então, para esse desafio e os problemas, criamos um novo modelo operativo. Para isso, criamos um novo modelo. E o que traz as bases para resolver esses desafios, isolando o desenvolvimento de soluções, da proliferação de modelos e a proliferação de fornecedores desses modelos. E o que nos permite, para cada agente que eu quero desenvolver, por exemplo, escolher um modelo. Ou se tenho um modelo associado a um agente, eu quero depois modificar, poderia modificar sem problema. Isso me dá dar uma antecipação em relação ao fornecedor de cada um dos modelos. Depois, esses agentes podem ser embutidos, encravados dentro do modelo. Podem trabalhar, no mínimo, com todos que estão aí ou com outros. E esse Nexus Next fez a respeito sobre NextGen é agêntico. Os agentes que estão em General Next e General Next utilizam esses agentes que estão definidos dentro do Global, no mínimo, está aí no mínimo. Além disso, Global cria agentes por indústrias, ou criar agentes, inclusive, fora da definição. Então, eu crio agentes dentro da plataforma e depois tenho uma forma de poder distribuir esses agentes em toda a companhia, em toda a empresa. Nexus Next, voltando para isso, que é a plataforma nativa para agentes para sistema de emissão crítica,
O que seria? Como está? ¿Sí? Bom, Bueno, temos uma multiplataforma que pode ser executada, como vocês podem ver, em Windows, Mac, Linux. E embaixo vocês podem ver como se é executando. Tem uma série de conteúdos que um contenedor, e isso não vai me permitir multiplataforma. Isso vocês vão ver agora em parte desta demonstração. Indo mais ao detalhe, em Xerox Next se apoia em dois componentes. Uma é a platform, que faz especificamente aprovisionar seu server, controle comercial, se tem possibilidade de ser usado ou não, interage com e usa Genera Enterprise. Então, o que nós fizemos foi fortalecer o como para ver como seria fortalecer o software com inteligência artificial gerativa. Então, foi desenvolvido Nexa, que seria um agente, uma série de agentes, que é um arquiteto, que é um desenvolvedor, um experto em Nexus, que entende a intenção do que nós queremos fazer. E, além disso, entender o contexto em que nós estamos trabalhando numa base de conhecimento. O Nex sabe que é que contém essa base de conhecimento, interage de forma natural, e posso pedir que crie um agente que pode criar agentes e me diga, existe tal coisa dentro da base de conhecimento? Bom, isso acrescentamos no como nós fazemos os aplicativos. Isso está sobre Global Enterprise AI. Vamos ver um pequeno vídeo onde vamos pedir a Nexa que crie um domínio e depois pedir isso, vamos pedir que crie uma categoria, uma quantidade de categorias com ID, um nome, e logicamente ele que vai usar, como sabe, já percebeu que tem esse conhecimento, vai saber que deve ser usado esse domínio que criou para associar aos atributos que crie dentro da categoria. Também vamos perguntar que crie uma entidade de países com os atributos, nomes, e também pedir ID e nome. E também vamos pedir crie com subnível para cidades, com atributos e os nomes também. Aí vai ser definido, vamos ver, define-se as categorias, como vocês podem observar, usa os domínios que já criou, vai criando o de país e country, e cada vez que Nexa vê e aparece de forma automática objeto definido na tela, e aí é salvado, e posso pedir uma nova interação para a Nexa. Depois que cria os países, que está associado às cidades, em outro subnível, pode ser criado uma entidade de atração e vai conter alguns atributos, nome, descrição. Vocês vão ver assim um campo que vão ver que vai criar. Lembrem isso, o que está fazendo é criar um campo que é de tipo embed dentro da tábula, dentro da semântica, cria a partir de uma linguagem natural da dupla que contém essa tábula. Então, aí ele aparece dentro da que está em Nexus Next. Então, permite esse tipo de procura semântica, e vamos ver como ele faz. Depois vamos dizer que aqui fizemos uma definição que tem a ver com atrativo, não tem o país nem a categoria. O que vai fazer é modificar somente essa atração. Toda essa interação foi conexa, o que não foi de menor a maior. Então, como foi um paradigma, quando nós falamos com este tipo de assistência, você pode pedir tudo junto. Você pode criar tudo isto que está aqui, mas talvez a experiência, mas também pode dizer que também faça isto, ou desça de nível, pode começar do menor a maior. E, para mim, como a prova que nós fizemos e o que eu usei, me resulta um pouco mais simples.
Desculpem, vamos ver. Aqui, o que vamos fazer é pedir a Nexa criar uma aplicação, um aplicativo que tem uma opção que diz que cria uma app e aqui o arquiteto diz, bom, aqui você pode criar um app para tudo isso, para atração, para país, para categoria, com tudo. Não, 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 eu não quero tanto. Somente eu quero uma coisa menor, uma coisa que somente me ofereça uma aplicação, um aplicativo que tenha somente. Aqui vai dizer somente que somente me ofereça o nome e poder modificar. Então, eu vou escrevendo tudo em espanhol, estou em inglês, mas poderia estar tudo em espanhol. E lembrem que Nexa, como arquiteto, também tem o conhecimento do que tem. Então, eu faço questão nisso com a base de conhecimento e utiliza tudo que ela tem. E aí, o que vai fazendo é criar o procedimento para poder fazer o action, o upgrade, e vai criar. E bem, toda essa programação que foi de graça, que é bastante mais fácil, mais simples. Como nós somos expertos e podemos fazer rápido, mas com esta ajuda é bastante importante. Em poucos minutos, cria todos os objetos necessários para poder interagir com a API. Talvez há mais métodos, também pode criar não somente isso, senão que também como eu compõe, tudo que é necessário, a descrição de variáveis, tudo isso que seja necessário para ter o objeto criado. Bom, aqui, vamos ver isto. Aparece uma série de vídeos, vou para Next, executando agora em tempo real, e vamos nos conectar com essa QBA que nós criamos. Esse Chexus Next está correndo no meu caso, eu tenho uma map, então eu desci e descarreguei como se fosse aqui, tenho Rancher como processador de contenedor e abri. Uma coisa que eu queria comentar, que esta parte do Samper, que estão aqui, em Start Page, simplesmente fazendo um clique aqui, um checkout, você entra na parte local e tem dois casos de exemplo, na equipe de Cecília e outras pessoas estiveram desenvolvendo esta travel agência que está aqui, e esta que diz Plan Care, que seria outra KB, que é como exemplo, e aí que tem. Bom, aí vocês têm todo dentro dessa KB, vocês têm todos os objetos que vocês conhecem, por exemplo, vocês têm categoria, country, criou em Nextauto de forma automática, dentro, para não conhecem o que nos usaram, no Search nós temos tudo o que é a descrição do objeto, também aparece, está detalhado, como antigamente aparece na estrutura, aparece aqui com layout, com regras, regulamentos, eventos. Também fala muito, que é muito pedido também, este output, mas aqui tem, vamos restabelecer. Bom, aqui, onde está Nexa? Como podemos fazer, como chamamos isto? Como chamamos o arquiteto? Bom, as propriedades aqui, nesta parte desta tela, fazemos aqui um clique aqui, apertamos aí, podemos dizer que a qualquer pode fazer ou dizer, você poderia me dizer se existe um aplicativo para atrativos? Se eu me engano, eu não tenho problema de escrever novamente, aperto aí. Se temos internet, se está tudo funcionando, o que vai fazer é procurar dentro do conhecimento, da base de conhecimento, com estas pessoas que são expertos, com as pessoas que estão aí, já está definido na base. Em particular, o que eu quero ver se encontro o que preciso. Bom, neste caso, não vai encontrar. E o que me vai dizer? Gonçalo, talvez você está querendo criar
Não, então, somente agora não quero criar, porque estou no webinar, mas aqui é a interação, interagem, ele me diz o que há, o que não há, você está dizendo o que tem, eu poderia fazer uso como método de um aplicativo, vocês podem ver como se interage com Nexus Next. Isto é a vivo, isto não está gravado, estamos fazendo agora nesse momento. Voltamos na apresentação. Então, fazendo uma recapitulação de Nexus Next e como fazemos as coisas. O que temos é um arquiteto, que é Nexa, que é uma super senior de Nexus, que entende não somente o código, senão entende todo o conhecimento da base de conhecimento, entende instruções, especificações, cria objetos, modifica objetos, e tudo isso aqui da 18 ou da versão 18 podemos abrir com Genus Next com uma base de conhecimentos. Também uma sugestão é que vocês descarreguem ou descer como seria um agente, tudo isso. E o que aconteceu? Com o quê? Com que coisa? Que coisa geramos? Bom, então já temos um arquiteto, o arquiteto nos ajuda a modelar, geramos um código, eu gerei aí, nesse KB, eu gerei o .NET e back-office, e por el front-end criamos Angular, e depois o que fizemos com esse tipo de aplicativo geramos? Bom, aqui vai fazer, Enterprise AI vai ser parte, porque os agentes que são definidos no como são parte dos aplicativos que geramos e estão dentro do Global Enterprise AI. Vamos, então, pedir que defina, neste caso, que defina um agente. Vamos pedir a Nexa que defina um agente. Esse agente, em particular, o que vai fazer é que tem o nome de uma atração, procure informação, que está uma informação pré-treinada no modelo e me ofereça o detalhe dessa atração. Damos aqui, apertamos, damos um clique e vai criar um agente. É um objeto novo que está dentro do Nexus Next, no qual, basicamente, o que vai fazer é criar um agente dentro do Nexus Next com o prompting que nós demos, oferecemos, e esse agente que foi criado, Nexus Next, vai estar definido em Global Enterprise AI. Agora, vamos ver como, e depois, quando seja executado, esse agente vai ser executado a partir de Enterprise AI, chamado KB que estamos fazendo, aí me diz, você pode usar esse agente que acabamos de definir, e aí se chama assim, como se fosse um procedimento. Então, observem, podemos ver dentro deste exemplo, houve um exemplo dentro deste objeto, temos um painel no qual, dentro de um botão do painel para a prova, somente para mostrar agora, vamos chamar esse agente que foi definido. Aí, no layout tem, vamos ver nesse botão que diz collation, aí temos a variável que são necessárias para chamar o agente, e aí dizemos escrever, bem simplesmente, qualquer coisa que nós usamos em Nexus, aí passamos o nome da atração e nas mensagens, eles voltam as mensagens que se estiveram, e se houver um erro, vamos nessa variável. E aí simplesmente corremos, abrimos esse painel. Isto está gravado, não está gerando nada no momento, mas... E aqui vamos ver o resultado de execução, que aparece o nome da atração, aí aparece qualquer nome, não? Não existe, não? Vamos colocar qualquer um. Então, chama o agente e o que faz, basicamente, é chamar. Tudo se faz de forma automática, mas basicamente é chamar um serviço que está publicado em Enterprise AI e passa o nome, dá o nome do agente que quer executar e aí aparece a definição, a informação necessária que responde a essa solicitação.
Aí tudo isso que nós observamos, voltamos para GeneXus Next e vamos ver a relação que tem os agentes que criamos na KB como essa Enterprise AI. Vamos voltar para aqui. Isso, esse é mi KB. Vou mostrar aqui, está em dois lugares os agentes. Aqui, vocês veem, quando vocês fazem um download, os agentes, categoria Maturation, onde este foi definido assim, mas pode ser criado com Nexa. Aqui diz que determine a melhor categoria para fazer uma coisa. Tem aqui uma coisa importante, que está com esta data a provider, essa category. Get category está dando categoria ao context. Quando se gera, o agente que se passa informação de contexto. E que em Nexus, para fazer isso, temos que dar essa forma de ser definida, ou seja, essa context que acrescenta o resultado dessa data provider. Dessa categoria traz e me retorna onde te aparece a tua categoria. Aí está esse context. Cada vez que eu chamo um request, aparece as categorias. Depois tenho outros, por exemplo, aqui tenho para country cidade, aparece, neste caso, o protein, aparece aqui neste documento. Aqui não está o protein aí. Onde está? Onde você vai a Documents, aí tem o protein. E esse é muito mais um longo. Você foi aí, decidiram colocar aí. Não é mandatório, mas podem estar aí, no protein do agente aí. E depois, no terceiro, tem uma atração de fotos, onde vocês podem ter um documento para entrada e saída. Aí aparece o que usa um tool externo, tá? Usa uma tool externa que está definida em Global Enterprise AI e o que faz um web. Porque aqui o que peço, que traga informação que está em algum modelo pré-treinado e aparece que vai para a rede, procura uma coisa na internet, faz um scrap dessa informação para depois usar. Depois, então, todas as agências que vocês vêm definido em algum lugar tem que estar. Então, onde estão? Em Global Enterprise, está na definição desses agentes. Quando fazemos aqui, neste build, aparece o impact dos agentes e faz automaticamente. Então, mas vocês podem fazer por aqui, isto impacta nos agentes que nesta KB que nós estamos trabalhando, para minha pessoa, para Gonçalo Belchor, eu tenho uma organização em Enterprise AI, para este KB que eu estou trabalhando, neste projeto, vão estar os agentes que foram definidos. Deixem mostrar agora, por exemplo, vamos ir a Global Enterprise. Vou estar aqui. Vou entrar em fazer o logar, vai aparecer Enterprise AI, na tela de login, aqui tem uma introdução, aqui para logar eu gero assim uma senha, como vocês têm, vocês entram, entra a uma organização e dentro da organização tem um projeto, neste caso, o último que eu abri desta organização, aparece o projeto Travel Agency Angular, que está tudo aí. E esta seria a consola de administração, que não tem agora mais sentido, mas aqui me apresenta, mostra este projeto que estou trabalhando com todos os agentes que estou fazendo. E aqui estão os agentes. Aqui tem várias coisas que são definidas, mas aqui estão os agentes definidos. Estes são os mesmos que foram criados do Nexus, e Next foram criados esses agentes aqui, e aqui está a definição do agente. Inclusive, esses agentes que estão aqui, logicamente, desculpem, aqui está a definição do agente, aqui tem o prompting, como vocês veem aqui, attraction e o description, e tem informação do context. Aqui está o modelo, aparece aqui toda a informação. Tudo isso que está aqui, vocês podem usar aqui, sempre que você está em um contexto adequado. Esses agentes que você defina, pode ser executado daqui, pode ser executado de qualquer programa que vocês os agentes que foram definidos em Next.
Agora, deixem voltar para, deixe-me voltar para Nexus Next, que estamos trabalhando. E aqui, voltamos para aqui. E Next, aqui está Next. E dentro da KB, vocês veem que temos duas partes, uma que é o back office e outra que é o customer facing, que este home que está aqui, tem um home de back-office, de definição de atração, de categorias, e aparece o customer facing que tem que ter esta attraction, que está dentro deste environment, que apresenta, vamos ir para aí. Onde eu tenho já está aberto, mas no diz attraction, vão ver que tem dois tags. O primeiro é o back-office. Aqui tem o attraction, categorias, country, países. Aqui tem, por exemplo, toda essa informação que vocês sabem. Eu vou colocar estágio, que não existe, mas vamos colocar. Vamos dizer, vamos criar. Vamos criar. Então, vamos fazer um serve. Vou colocar aí estágio centenário. Então, o total, então aí onde isso vai acontecendo, o que nós fizemos é na transação de atrações, falamos que usem agentes. Para quê? Para que traga a definição, as fotos e para setear a categoria, no caso, e quais são as categorias que existem, e define o país, no caso que existir, e as cidades. Eu marco aí tudo e dá essa informação. Como fizemos isso? Bom, vamos ver. Se vamos para Next novamente, vamos mostrar como. Vamos abrir a transação de attraction. E aqui o que temos é, se vamos para as regras, esqueçam dessa parte. Agora eu vou explicar o que tem aqui, o que estamos fazendo aqui. Traz esse procedimento, vou para a definição, e o que me diz é usar esse agente, onde passando o nome e o CRL me dá a informação, as fotos, o mesmo acontece com a categoria, onde usa a categoria Matcher Anger, da agente que fizemos hoje. Então, e dizemos aqui, o que estamos dizendo é este simples, não é um painel ou transação de atração que use, já estamos no quê? Então, se temos um sistema de visão crítica que usa agentes que foram definidos dentro do Nexus Next e foram impactados dentro do Global Enterprise AI, está disponível para que todo mundo use, mas estamos usando a partir daí, desta própria KB. Então, isso que aconteceu, e aqui voltamos à execução. Então, o que aconteceu foi que criou essa atração. Os países, se vou para países, para country, Uruguai, as cidades, se fosse necessário. Bem, isso que estamos aqui, a transação de attraction. Estamos aqui. Agora, deixem-me apresentar ou mostrar a parte de customer facing e o que está feito. Vamos a attraction. Lembrem que em vez que falamos, agora vou mostrar. Primeiro vou mostrar dentro de attraction, que está aqui, nas regras, dentro de regras. Nesta parte que está aqui, primeiro carregamos uma variável, usando as formas, onde usamos o nome, a descrição, o nome da categoria, o país, a cidade. Está aí, eu coloquei aí um texto assim, e depois uso uma função que tem o tipo de dados, a atração de bem, um dado embedding e gere. Com o texto que eu passo, o que quer dizer isso? Que gerar um embedding significa que, tecnicamente, que Nexus, neste caso, utiliza um set de caracteres, com toda essa concatenação dos nomes, atributos que nós demos, vai chamar um modelo para gerar embedding e vai transformar esse set de caracteres num vetor de números. Então, o que vai fazer com esse vetor de números? Vai fazer gravado no campo de embedding, na tábua da atração, temos um campo que temos embedding que tem um vetor.
Então, isso é basicamente o que eu usei. Cada vez que temos um registro, ou cada vez que carrega essa informação. Agora, como temos isso que está aqui, agora, o que facilidade, que coisa fácil, facilidade teríamos aqui? Que podemos fazer uma procura semântica, uma procura na linguagem geral, natural, e de informação nesse campo, e depois carregar alguma dupla que está na tábula, de acordo com a distância que existe, que eu escrevi, que foi transformado também no número, com a informação que está em embedding. Quando eu digo distância, porque são dois vetores diferentes, são comparados e carregamos com a lógica que nós queremos, carregamos um set, e com essa dupla, e as 5 primeiras, ou igual que tal valor, e assim. Então, isso enquanto como é carregado o campo de embedding dentro, usando a transação desta descrição dentro do campo. Em Attraction, o que temos é basicamente um painel onde carregamos informação. Aqui, se você observa no refresh, vão ver essa Attraction, damos um botão direito, damos a definição, e aparece esta data provider que retorna um set de atrações, e aqui o que eu passei, o que eu escrevi no search, na variável da SAS, a variável que tem um search, e depois me oferece, me traz esta ordem. Ele observa a distância que tem as atrações, mas poderia ser como está aqui, por exemplo. Eu digo, carrega a distância que a diferença entre o que eu escrevi e o que está no campo seja melhor a 0,7, talvez. Então, vamos ver como funciona isso. Isso é tudo que nós tivemos que fazer, não é muita programação. Então, voltamos ao que temos aqui. Vamos a Attraction aqui, este seria o painel. Tudo que está aqui, toda a procura, a busca que fizemos aqui, com buscar de forma semântica. Vamos a museus, vamos para museus, e aqui temos, eu digo, lugares onde é falado português. Isso também faz uma procura semântica, o que suma ao que é o museu. Então, me diz São Paulo. Então, não é que especificamente eu tenho que dar a palavra português ou fala no campo da descrição dessa dupla, senão desse museu. Senão, aqui transforma isso num número ou compara e diz, bom, vamos ver a diferença e se é coincidente ou não para carregar. Também isso é multilinguagem, por assim dizer. Vou limpar isso que diz museu e vou copiar aqui em japonês. Vou colar aí e digo, procura em japonês. Em japonês diz, aqui diz, traz informação dos lugares do Japão, tudo que está aqui, esse seria o Porto, isso fica perto do Tóquio, isso me trouxe a informação, também poderia ser, se dou assim que procure outra coisa, me traz os museus que tem a ver. Isso em relação às procuras semânticas, que já expliquei como é que se carrega um embedding, como se faz a procura. Deixa eu mostrar como dentro desse painel aparece Travel Assistant. Você vê aqui que está aí que está aí esse pequeno botão. Vamos dar um clique aí. Então, abre um chat. Então, tem um controle que chama chat e podemos aí pôr dentro de um painel e podemos programar, dizer que use um agente para que, por exemplo, neste caso, que diga, bom, que atrações poderia visitar na Europa, ou está configurado ou programado assim, não? Está feito assim. Poderia ir a Next e apresentar como está, e tudo isso poderia, assim, fazer um declão, né? E está na parte de Customer Serving, Customer Facing, e aí temos no chat o que é o controle, as propriedades que, de certa forma, que são especificadas
el chat handler que é o procedimento que está aí como ser chamado, e aí aparece dois botões e as atrações, os hotéis de 5 estrelas, e com isso que está aí, poderíamos aí dar um controle de chat dentro de um painel. Vamos ver como funciona aqui. A programação, vocês podem ver mais de forma detalhada. Bom, e aí trago tudo. Então, essa informação que está aqui, parece o Chat Action. Vamos ver a definição agora. De onde saiu? Onde está essa informação? Bom, observem. Se nós vamos para o agente que está aqui, é gente que foi criado, é Chat Action, que está dizendo quais as regras de comportamento que eu quero que tenha, que tudo isso que está aí. E aqui estou dizendo usar, isso é uma ferramenta. Esse Get Current Weather é um procedimento que está por aqui, AnyWeather, esse Get Current Weather, isso que faz é chamar um map e me retorna para a temperatura de umas cidades nas quais está dentro do contexto. E aqui estou dizendo que ao contexto que vou usar esse agente, utilize esses dados provider e os melhor é colocar esse DT, porque tem muita informação, isso acrescenta muito o contexto. Melhor é criar um DP para que controle a informação e tem os países, categorias, e com esse DT, essa informação desse agente, esse agente, além de estar esse chat agente, se vocês querem ver, está aí, onde está, esse que está aqui, esse em the GLAD, aí vocês podem ver, the guidelines, aí vocês podem ver. E bem, aqui vocês podem ver como parece simples, eu perguntei, eu digo, por exemplo, temperatura em Artigas, na cidade, minha cidade, não está dentro da cidade nas quais está dentro das Next, mas aí me dá. Ele utilizou bem a função do weather e trouxe o resultado. Isso poderia fechar ou apagar e limpar, e com outra consulta pré-estabelecida. Bem, isso é um tour que fizemos em Next, todos os vídeos que nós temos gravados como parte da apresentação de ontem. Depois fazemos o download e entramos em detalhe, ou forma apurada, em algum detalhe da programação desse CKB, com backup ou customer faces, que experimente a parte, uma coisa menor, depois aumentar, vão entender toda essa programação nova, definição que nós temos. Lembre que não é somente o KB, a KB, as agentes, e o que está relacionado com como criamos a base de dados, onde são criadas a tábula. Agora, em Global CIs, estamos criando os agentes dentro do aplicativo. E além, usamos Next. Como criamos os sistemas? Nexa. Um arquiteto sabe muito de Nexus. Então, tem persistida a informação que está na cabeça, sabe utilizar, dá código, modifica códigos. Então, os agentes que criamos esse KB, usamos no quê? Que tipo de sistemas queremos gerar? Por exemplo, isso que nós fizemos, semântica, esse que tem, ou simplesmente numa transação que é transparente do usuário, que estamos entrando numa agência por trás para ver como está determinada essas coisas, ou talvez ver ou fazer uma navegação com alguma programação, ou também poderia ser parte. Agora continua com o que está aqui. Vamos ver. O que nós sempre geramos aplicativos, sempre negócios enterprise, que nós chamamos, e lembrem que é usado com Flow, quer dizer, sempre que temos um processo de negócios, que queremos definir um processo de negócios, podemos usar Flow. E quando usamos? Quando sabemos exatamente qual é o caminho que queremos seguir, qual queremos os resultados e algum tipo de programação que podemos fazer at com ter definido os caminhos para depois definir um flow como estão aí. Vocês poderiam agora, nesta Enterprise I ou dentro do Next, criar um agente que use outros agentes e que
essa interação me leve um caminho. Podemos fazer, experimentar, ver se funciona ou não, se está bem. E no caso que esse determinismo não seja suficiente, poderiam que usar Flow, como já usamos sempre, mas que coisa acrescentar? Acrescentamos a possibilidade que uma tarefa seja um agente ou modificação seja um agente, como vocês podem ver, que diz aí, esse tipo de agente que tem o nome do agente e pode ver aí na história, logicamente, de certa maneira, conectar isso com o Flow. Também usar dados importantes de saída, de entrada, que vai dar o agente, e na base desses dados relevantes, essas regras têm a ver com que caminho vai seguir e com que, como executa isso o agente. Isso pode ser usado tanto como numa tarefa, como numa bifurcação. Isso uma extensão do que nós temos, estamos estendendo o flow, como nós conhecemos, que seja o flow agentes, que permitem usar agentes dentro da definição de tarefas sob bifurcação. Bom, fazendo aqui o que é o tipo de uma recapitulação do que? Agora o modelado do agente e a integração dos agentes nos processos de negócios, o que me permite é que esse flow seja atendido para agentes. Todos os agentes que nós temos são executados dentro do global que nós falamos, estão intimamente relacionados e conectados, que está definido na base de conhecimentos, com a informação que está dos agentes em Global Enterprise AI. Também podemos fazer interfaces agora, chat base, como disse aqui, como falamos faz 5 minutos. Isto era parte da apresentação que nós tínhamos em Nexus Next. Bom, Gonça, excelente apresentação. Deixou muito pouco espaço para perguntas, mas vamos deixar várias perguntas. Vamos tentar de responder aqui essas perguntas que não vão chegar, porque hoje estamos deixando pontualmente, vai ser respondidas por correio eletrônico. Então, vamos vendo então o que temos por aqui. A pergunta: existem um grande desejo por parte da comunidade de Nexus que seja possível aceder a Nexus Net através de um navegador a partir de localhost? É possível? Será possível permitir que o processo AOT seja para escolher outras RLs, por exemplo, seria executável que NexoNet desde um servidor e outros desenvolvedoras consigam trabalhar de forma centralizada a partir do navegador? Acho que Fede é para você. Vamos deixar a Fede para isso. Fede, se você está muteado, tem que desligar o microfone. Sim, este tema apareceu, isto já do processo, apareceu esta consulta dentro do fórum, e e apareceu aí uma dúvida com detalhe que está se referindo a usar vários usuários dentro de uma mesma base de conhecimento ou não. Bom, imaginando um caso ou outro, queremos ter essa possibilidade de poder custar NexoNext de qualquer domínio. Isso seria uma limitação que, neste momento, não podemos levantar, porque falta implementar um protocolo de segurança que seria Expectation Management, que é da parte do off. Quando nós tivermos isso, temos essa opção, vamos ver isso. E se fosse assim o cenário, uma mesma base de conhecimento compartilhada a partir de vários, esse cenário não está coberto com esta funcionalidade, mas é um cenário interessante que nós pensamos que mais na frente poderíamos ter. Quer dizer que em forma simultânea, vários usuários trabalham sobre a mesma base de conhecimentos. É similar a, de repente, Gonçalo e eu estivemos no mesmo computador, por assim dizer, de certa forma. Não é um cenário que está coberto neste momento, mas no futuro pode ser interessante poder ter. Muito obrigado, Fede. Tenho outra aqui de Germán que me diz, das três vou escolher uma porque tem um monte de perguntas. Então, Germán pergunta: poderia ser utilizado a pestaña de SUS para programar? Tá, Gonçalo. Están todos muteados. Dale. Se puede usar la pestaña Source, Eh, precisamente
la Perdón. gente puede usar los editores Usar los editores, individuales, puede ser, editar desde cualquier lado puede y ser todo utilizado de cualquier sincronizado, lugar y que se vea sincronizado de todo cualquier lugar. sincronizado. Se entendió que Dale. estaba diciendo sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, Disculpe. sí, La estaba dejaste hacer muteado, sola, así disculpen, no se estaba puede. Bueno, muteado. vos Agora vas, vamos com outra. Miguel Solano. Vamos ver, Miguel Solano, Los os ejemplos exemplos que da diste han gente sido foi muy muito puntuales. pontuais. La A ideia idea es seria esa que essa un aqui, uma agente gente se concentre concentra em resolver una resolver uma necesidad necessidade puntual pontual o ou un uma agente gente puede consiga cubrir cobrir temas temas globales globais del de negocio negócio de da la aplicação. aplicación. Por Por exemplo, ejemplo, quisiera gostaria de consultar consultar cuál es qual el seria o cliente cliente que que más mais compró comprou este este mes. mês. Tengo Tenho que que hacer un fazer um agente agente específico específico para para esa essa petición petição, o ou este esse agente agente já quizá é es o un mesmo agente que agente que podría poderia resolver resolver otro outro tipo de tipo de consultas. consulta. Vou Respondo responder eu, porque é resumidamente. bastante Dale. genérico. La A construcción de construção da agentes, gente, em en geral, general, o lo que que hace faz es é apuntar a un ir para caso, um caso. ¿sí? Si Então, vos se querés você consultar el consultar o saldo saldo, por exemplo, o de un resultado de um cliente, cliente, com seguramente vas certeza a vai construir construir un um agente agente que, que, por exemplo, vai usar ese uma tool tool hace e se faz um procedimento, esse procedimiento procedimento vai va a aceder servir como como parámetro, parâmetro digamos, para el do código código do cliente te va a cliente e vai responder lo que responder o vos que você quieras. quiser. En Em realidad, geral é se assim, podés você pode hacer fazer um agentes que agente sean que seja genéricos también, genérico, pero mas bueno, vas a também tener que tem que trabajar en el trabalhar no prompting para prompt hacer eso, disso. ¿sí? Então, Pero mas cualquiera de qualquer las das dos duas opciones. opções, Por por Nexus o Nexus, esto isso olvídate si es esqueça se dentro é de Nexus dentro o de si haces de Nexus forma ou no afuera, equipo aqui si lo haces fora, en ou Global Enterprise engloba AI directo, Enterprise AI. ¿sí? Vas a Vai tener que ter que trabajar en trabalhar el no prompting prompt para eso disso e tener também en cuenta levar el em context, conta ¿no? o De qué es lo que le context, o pasás. que você passa. Quisiera Sí, agregar sí. algo, Gostaria de acrescentar perdón. uma coisa. Sí, sí, sí. Solamente Somente que en el que no ejemplo exemplo que mostró apresentou de Gonça, hecho, de fato, quando cuando estava estaba en na la parte parte de da la transacción transação de de atracciones, atrações, cuando quando se se ponía el nombre coloca de aí la o nome da atracción, se atração, se llamaba chama un um agente agente que que traía traz foto de a la foto da atracción atração, buscando la procurando página aí de na internet internet, y e além además la a descripción. descrição. O Quer sea, dizer, hace dos faz duas cosas coisas en num un só solo ejemplo. agente. El Então, o otro outro que también quería também solamente somente eu enfatizarlo queria porque lo dijiste, pero enfatizar también quería que ou sea fazer questão nisso, desapercibido, é que que é muito nunca interessante el o ejemplo exemplo de de traer el trazer o país país o de ciudad de cidade la da atracción, atração, porque no porque não solamente somente la o gente que agente está traz trayendo un país a país e una cidade que atracción en la está na base base de de datos, dados, si se corresponde, corresponder. por ejemplo, si Por Gonza hubiera exemplo, se puesto una Gonça tivesse atracción de París colocado Paris, nueva nova para para empezar, y traduzir, le hubiera deveria ter traído el trazido o identificador de Francia y el identificador de identificador França e de Paris, de la da base base de de datos. dados. Pero además, si ese país no existe, lo está Se esse creando. país não Y eso me existir, ele parece que es cria. bastante Isso é importante. Isso é interesante. interessante. O Quero sea, quiero dizer, decir, estamos son usando a soluciones que gente que não además somente están intervém na afectando la base base de de datos. dados. Esa Então, era una essa é cosita que quería uma agregar nada pérola más. que eu queria acrescentar. Gracias, Ceci. Tengo una más de Gonzalo por Obrigada, acá. Ceci. Aqui tem outra Para para crear un Gonçalo. Para criar agente, um solo agente, tengo que somente darle temos la que dar uma información informação con com el o cual qual llenar el dar o contexto contexto y e luego la depois a búsqueda se hace procura se sola. organiza sozinha? Vou Contesto responder a digamos, genérica esto de nuevo resposta, es independiente de independentemente de onde donde é estés, ¿no? criado, se está dentro do Nexus Nexus o ou otra uma base de datos. base de AI. O El contexto contexto ayuda a ajuda la o gente agente a a saber saber de de dónde va onde a tomar la vai información o de tomar, qué utilizar a necesidad informação, de dónde de va a tomar la onde vai información. pegar Cualquiera essa de las dos formas lo informação. podemos decir, porque usar una regla y Porque decirle solo somente toma pega a información del informação costo, daqui, no não busques en procura otro em outro lado, lugar. ¿no? Então, Solo eu puedo decir poderia eso, dizer ¿no? isso. Essa Esa construcción, construção digamos, del do agente, agente ¿sí? Se pode puede, ser dentro dentro de da la construcción construção del do agente, agente se pode puede ser especificar el especificar o modelo, se modelo, pueden especificar especificar as las herramientas ferramentas que que usa, usa. ¿sí? Por Por ejemplo, exemplo, ahí aí había un havia um modelo que modelo usaba que una usava herramienta clave uma y ferramenta era una externa, uma herramienta que ferramenta que está está dentro de dentro Global do Enterprise Global AI y vos Enterprise le AI, e podés você pode definir que definir use que esa use herramienta essa ferramenta. porque Ou porque dentro de Global dentro Enterprise AI vos podés dessa definir herramientas ferramenta pode privadas, usar uma que ¿sí? seja O herramientas que privada ou están que esteja disponibles vía un disponível de servidor um MCP, servidor, las cuales nas también las quais puedes também você usar pode usar cuando quando construís construir el um agente. agente. O incluso, Inclusive, si se estás está dentro de dentro Genexus de Next, vos Genexus le podés Next, decir que hay un há um kernel, termo, un um comando comando que que dice diz use, use, le e pones você diz use y ahí use llamás e un botón o chama, algo, un posible, lo que sea, y e va a vai usar usar esa essa herramienta que ferramenta es que é interna, interna digamos, a a Genexus Genexus Next, Next. ¿no? Tudo Todo eso isso le pode podemos ser hacer con usado e pode ser separación. usado Perfecto. Y perfeitamente. también Também o último que que você mencionaste en mencionou tu na presentación, apresentação, Gonza, que es la Consta, na parte de la parte da estrategia de estratégia de razonamiento. racionamento, Puede ser raciocínio, también se pueden porque ajustar pode esas ser cosas.
mercado pode definir agentes que sejam um nível mais alto e interajam com agentes mais específicos, mais de raciocínio, do flowing, são parte do como eu desenho a solução agêntica. Muy Muito bien. bem.
Está mandando a todos uma mensagem. Eu convido vocês que escrevam todas suas petições sobre que coisas querem saber sobre a NexusNet, porque esta sessão não vai dar o tempo para, não abrange para tudo, mas sim, nós vamos dar, daqui a pouco, vamos responder um pouco todas essas perguntas que vocês não estão ficando aqui, porque realmente são muitas e não vai dar o tempo. É possível disponibilizar um agente usuário no sistema e que esse agente responda, por exemplo, uma projeção baseada em dados do sistema? Vamos, deixa ver. Vou colocar aí dois cenários. Se ele quiser consultar dados da base de dados, pode ter um agente que use, que se conecte a essa base de dados e faça consultas. Esse tipo de consulta pode ser complexos e muita coisa, simplesmente executa o agente, o API, define o agente e pode chamá-lo de API ou define aí para que use. Esse tipo de agente não me dá uma projeção. Tem que dar, para hacer projeções para base de dados, não pode fazer uma projeção, dar forecast não, tem que criar outro para o agente que faça uns... Temos esse tipo de agente sobre RCI Data Analysis, que se chama, você dá um dataset para definir a metadata e ele tem essa metadata com informação da dataset e aí gera, esse Python pode dar a resposta do usuário. Por exemplo, me diz quais seriam as vendas dos próximos 6 meses da unidade 24. Então, esse tipo de agente que baseado como em Global Enterprise AI, que é um Data Analyst. Obrigada, Gonça. Aqui muitas perguntas são muito interessantes. Uma é necessário ter Global Enterprise AI para usar Xenurix Next? Respondeu, não, na verdade, que os clientes que já têm manutenção têm Xenurix Next, podem ter Enterprise AI com um limite dentro dos tokens que vai estar disponível em Xenexus Next, vai ser alguns que vão estar destinados ao Global Enterprise AI. Obrigada, Gisela. Esta vai ser bem interessante. Como podemos usar Xenexus Next como offline e se eu gostaria de trabalhar sem AI, pode ser configurado? Fede, acho que para você. O líder precisa um aplicativo, parte do funcionamento normal do líder e toda a interação conexa é online, como é resolvido dentro da Enterprise AI. Tem que aceder a dentro das funções que nós trabalhamos. É necessário um requisito e Nexus Next, de forma online, tem restrições. Tem que ter presente que tipo de aplicativo nós desenvolvemos, podemos ter algum aplicativo Next hoje fazem download de nuvens ou dependendo do tipo de aplicativo que está desenvolvendo, poderia precisar de forma temporária ter uma conexão à internet para certos aparelhos, talvez precise de alguma coisa mais local. Perfeito. Obrigada. E vamos com a última, porque está saindo o tempo e temos muitas perguntas por aqui para responder. Faço questão que escrevam no correio e mandem tudo o que vocês precisarem, porque assim podemos fazer uma nova sessão com os pontos que vocês quiserem fazer e que não podemos responder hoje. Tem uma última, que vínculo tem Xenexus com Xenexus Next? São primos e irmãos. Na verdade, que o vínculo Nexus Next é a nova edição de Xenexus e os clientes que vinham com Xenexus 18 e estão em manutenção vão aceder à nova versão. Quer dizer, não sei se querem saber isso exatamente, mas não é piada, mas não sei se está perguntando isso, mas os clientes que já têm Xenexus 18 hoje vão poder ter a manutenção, vão fazer a nova edição de Xenexus. Perfecto. Obrigado. E aí sim, a última. Poderíamos usar Xenexus Server?
Incorreto. No sé si. Sí, GeneXus Next pode ser conectado a server de B18 para enviar. Aí a limitação do ponto de vista de modelado, que as coisas que Nexus 18 conheça desse KB, por exemplo, em 18 KB não sabe alguns dados o agente, aí tem uma restrição do nível modelado. Tem server para GeneXus Net, suporta embedding e dados agentes, e temos inclusive os Upper Nexus Servers está nos diálogos com esse X server, mas aí há coisas que estão faltando, falta o que chamamos a plataforma, porque a gente consiga ter acesso, vai ser um recurso online e seria o primo irmão, como diz aí, seria a consola de server do GBB 18, mas estamos trabalhando e estará disponível daqui a breve. Perfeito. Perdón, Desculpem, mas eu quería quero dizer que quería queria aclarar que la esclarecer que a versión versão que nós liberamos ayer ontem é es somente as as. en Nas las próximas versiones, versões, no sé, por ahí não sei pueden se liberar as fechas. datas Vamos vão a estar liberando a versão on-prem, on-prem, incluyendo eso, incluindo Genexus Arma. Genesis Arma. Yo solo quiero Somente aclarar queria una cosa, esclarecer uma coisa para los os que que estão estaban preocupados preocupados en em relación relação con com Genexus os 18, Genexus 18, Genexus sigue Next, tem teniendo toda a la mesma lógica, lógica, seguís a programando mesma, Genexus usando tem a todas las mesma funcionalidades tudo de que você está Genexus. programando, Lo é que pasa igual, es que mas además só se que agrega acrescenta todas toda las a possibilidade da plataforma auténtica, agêntica que hay tem objetos nuevos novos y e cosas coisas mucho más mais interesantes interessantes para para poder utilizar. utilizar. Pero Mas todo lo tudo que que ya sabías já y todo lo que ya tem, estabas tudo que estava usando, usando, vai se poder puede seguir usando. vai poder continuar usando. Gracias, Obrigado. Adolfo. Perdón, Aníbal, la a Bueno, última, prometo que cortamos. mas No, pero queria quería transmitir transmitirles a aos los clientes clientes de de Nexus Genexus que que están estão en la na 18 18 que sigan que manteniendo mantenham hoy en hoje día a nossa las recomendação seria, a sigan nossa manteniendo sugestão sus seria sistemas que seus sistemas desarrollados en desenvolvidos Genexus em 18 Genexus y 18 empiecen e a usar comecem em Genexus Genexus Next Next para para desarrollar desenvolver los os nuevos novos sistemas sistemas que que necesitan precisam componentes componentes auténticos. agênticos. O sea, Quer dizer, a la ideia idea es seria no que es não que pasen y somente migren lo que imigrem tienen o la que KB está que na tienen KB construida en la construída da 18 a K18 a Genexus Next. Genexus El Next. Não, o objetivo objetivo hoy en seria día que es que mantenham mantengan o que lo que já tienen tem construido, que construído, seguramente que é parte parte do del sistema sistema Legacy que Legacy tienen en que sus tem nas corporaciones, suas lo corporações, mantengan en la senão que 18 mantenham no y 18 e empiecen a hacer comecem cosas coisas nuevas, novas, sobre todo para usar todo el sobretudo que o potencial potencial de de AI AI con com Genexus Genexus Next. Next. E Prometo que no já não interrumpa vou más. interromper mais. dale, Muito muchas obrigada. gracias. Aí Ahora sí, sim, como já le dije, falei, eso isso já me prometieron que prometeram. iban a darle chance a Já hacer un não vamos nuevo fazer o webinar, novo así que webinar. están Estão todos todos convocados, convidados, Fede, Gonza, Fede, Ceci, estão todos Rodolfo, convidados para o novo Gisela, webinar, para hacer para o un novo nuevo webinar y webinar, e ustedes vocês me hacen me llegar fazem todas todo tipo de los requerimientos requerimentos que e tienen para que perguntas sí hagamos para algo dar 100% focados en às las preguntas que perguntas que ustedes vocês tienen para tenham para responder y responder e que que hoy hoje no não estamos pudiendo podendo, responder porque porque tengo temos mais más de de 40 40 preguntas perguntas pendientes, tengo pendentes, más mais de de 6 100 personas pessoas con la está mano com a mão levantada. Bueno, levantada. pero el tiempo se nos Então, o tempo acabó, acabou, así que mas muito muchas gracias obrigada. y E en daqui a breve les breve hago llegar faço levar a la nueva nova fecha data del para siguiente fazer o webinar. novo webinar. Nos vemos, Até hasta já. luego, chao, chao.